Olá, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre mais um livro do Padre Chiavarino. Vou falar com vocês sobre, eu acho que era o primeiro livro que eu deveria ter lido, mas eu li o Casai-vos Bem antes, porque me chamou a atenção. Mas eu não sabia que esse era o modelo de escrita, né? E eu acho que esse é um dos modelos de escrita mais interessantes para difundir a fé católica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse livro, Confessai-vos Bem, do Padre Luiz ou Luigi Chiavarino, é a mesma coisa. Bem, esse estilo de livro é bem singular e eu vou explicar por quê. O Padre Chiavarino, ele pega um assunto que é denso, um assunto que é bem carregado e transforma em algo simples, né? É como uma mãe que mastiga o alimento e só joga na boca do recém-nascido para ele engolir. Ele realmente faz isso, né? E por meio de muitos exemplos, muitas histórias, ele nos faz compreender exatamente o que ele quer dizer. Então, os livros dele são muito ricos, né, em conteúdo, muito ricos em catequese, muito ricos em diversos aspectos, assim, mas o mais interessante do autor não é propriamente isso, mas sim a forma que ele faz. A forma com que ele passa o conteúdo, a forma com que ele explica assuntos que são difíceis, assuntos que estão no catecismo de forma muito grande, né, muito carregada, e fala assim: se você não tem a capacidade de entender isso de primeira, tome aqui. E aí ele faz esse livro, né? Esse livro me tocou muito, né, porque ele fala da beleza do sacramento da confissão, que é o nosso maior meio de santificação, né? Porque quando somos batizados, nós temos retirado de nós o pecado original, que já nos põe em inimizade com Deus logo quando nascemos. Mas quando somos batizados, não temos mais o pecado original. E nesse sentido, temos amizade com Deus. Só que quando vamos crescendo, normalmente temos a infelicidade de cair no pecado mortal. É, Exceto por uma preservação muito grande de Deus, né, como foi o caso de vários santos que foram preservados do pecado mortal, porque simplesmente Deus lhes deu tanta graça que eles não foram capazes de cometer pecado mortal. Mas a maioria das pessoas deixa se afetar pela concupiscência e quando isso acontece, infelizmente, a pessoa fica em inimizade com Deus. E isso é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, estar em inimizade com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor, na sua infinita sabedoria de Deus, institui o sacramento da penitência, ou o sacramento da confissão, visando nos pôr nesse estado de filhos pródigos, né? Porque nosso Senhor sempre nos quer, nosso Senhor nunca nos rejeita. Se temos verdadeira contrição, uma contrição sobrenatural, se nós queremos estar novamente em amizade com Deus, Deus não pode nos rejeitar, porque Ele nos ama. E nos ama tanto que morreu por nós, né? Então, o que Ele mais quer é a nossa alma. Sendo assim, Ele institui esse sacramento maravilhoso, que é um meio de santificação perfeito para estarmos constantemente nas rédeas. O sacramento da confissão, ele nos humilha, né? Porque nos põe aos pés do sacerdote, que é um homem, sim, é um ministro de Deus. Mas quem nos perdoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo, por meio da pessoa do sacerdote, que perdoa, que nos absolve, que nos dá conselhos, né, que nos dá direção espiritual. Então é isso tudo que ele vai falar nesse livro. Vamos abrir o sumário como é de praxe aqui desse canal. Então ele fala qual é o principal motivo da perdição, que é confissões mal feitas. Esse é o maior motivo da perdição. E a confissão, ela precisa ter certos aspectos para ela ser válida e bem feita, porque se ela não for válida, ela pode ser nula ou sacrílega. Sendo nula, é menos grave do que ser sacrílega, porque sacrílega tem malícia, né? Então a pessoa não se arrepende do pecado, vai lá se confessar simplesmente porque sim, não tem propósito de emenda, não tem propósito de evitar as ocasiões de pecado, e vai lá, se confessa e faz uma confissão sacrílega, comunga de forma sacrílega e é obrigado a fazer uma confissão geral, né? Então, o funestíssimo, por quê? Então, ele
não sei exatamente o que ele fala. Bom saber. Eu vou ver agora aqui. O funestíssimo por quê? Ah, sim, porque não se confessar direito, ou porque não se confessar. Medo. Então ele fala desse medo das pessoas que sentem que não querem se confessar, ou tem medo do confessor espalhar os pecados, ou tem medo do confessor perder a estima por eles. E ele fala algo muito interessante a esse respeito. A primeira eu acho que é uma frase de Santa Teresa d'Ávila, mas que também Santa Gema falava muito, que é que o demônio, ele tira a nossa vergonha na hora de pecar e a restitui na hora de confessarmos o pecado. Então, bom, não teve medo, não teve vergonha na hora de pecar mortalmente, né, sabendo que Deus o via, sabendo da malícia do pecado, por que então terá medo de ir aos pés de Jesus pedir perdão pelo que você fez, né? Então é algo demoníaco mesmo. Essa aversão à confissão, não quero me confessar, tenho medo, não sei o quê. É algo do demônio, né? Porque o demônio não quer a alma se confessando. Ele sabe que na medida em que uma alma se confessa e se confessa bem, ele vai perder a pessoa. E ele dá um exemplo muito bonito de um rapaz que sofria gravemente contra a castidade. E São Curadars, eu acho que era São Curadars, deu-lhe uma ordem muito explícita. Toda vez que você cair, volte. Toda vez que você cair, volte. E ele voltou pela segunda vez, terceira, décima, não sei quantas vezes. São Curadars ficou acompanhando esse homem por muito tempo. E eventualmente ele parou de cair. Parou de cair, não tinha mais nada. Ele se tornou tão puro que eu acho que ele se tornou sacerdote, inclusive. Então, quando uma alma se encomenda a Deus e vai para a confissão assim que cai, nosso Senhor ama com especial predileção essa alma, da mesma forma que um médico ama com especial predileção um doente que é sincero nas suas fraquezas, nos seus sintomas, e aí ele corre, quando tem algum sintoma diferente do normal, ele corre logo pro médico. Falar, médico, eu senti isso e aquilo, não sei o quê. Né? Um paciente debilitado, um paciente com um caso delicado, o médico ama com especial predileção. Do mesmo modo, o nosso Senhor ama com predileção especial o pecador que se recomenda a ele assim que cai e continua indo para a confissão e faz confissões bem feitas e tem a dor do pecado. Então, ele fala isso, né, sobre restituir a vergonha e o medo, que o demônio faz isso, na hora de pecar não tinha, mas quando vai se confessar, volta a ter. E ele. Nossa, eu esqueci totalmente a linha de raciocínio. Eu fiz um parênteses tão grande que eu esqueci as outras duas coisas que eu ia falar, mas eventualmente eu vou lembrar. Ai daquele que começa. Então, ai daquele que começa a fazer confissões mal feitas. E ele traz diversos exemplos de almas que se passavam por virtuosas, mas no fim foram para o inferno, apareceram para os familiares, né? São muitos exemplos, não dá para falar todos. Realmente são muitos, eu consigo pensar em vários aqui. O demônio mudo. Aí ele vai falar especificamente do demônio da, da falta de vergonha, né? Da concupiscência da carne, dos desejos carnais, em especial contra a castidade. Ele fala que esse é o demônio mudo, porque essa é a maior razão das almas caírem no inferno, né? E causa uma vergonha tão grande e é uma torrente de vícios. Você cai uma vez e isso gera um monte de outros pecados, pecados mortais, inclusive de pensamento, de ações, de falas, enfim. As terríveis consequências do pecado. Aí, nessa primeira parte, ele acaba com tudo, né? Nos dá um medo retado. Mas aí, nesse outro capítulo, ele fala: Deus perdoa sempre. E aí ele nos enche de esperança, né? Que Deus realmente perdoa sempre, não importa quantas vezes nós caiamos, não importa quantas vezes nós tenhamos nossas faltas, nosso Senhor perdoa sempre. Ele só exige de nós arrependimento, é só isso, né? Propósito de emenda, é só isso que ele exige de nós. E é muito justo, não? Terno Pai, o segredo inviolável, aí ele fala do segredo de confissão e fala de mártires, né? Sacerdotes que morreram ou estiveram para morrer para não revelar um segredo de confissão. Porque realmente é um segredo inviolável, o padre absolutamente não pode fazer isso. E se ele comete esse pecado, né, de revelar um segredo de confissão, é um pecado muito grave. Muito grave. É digno de excomunhão, eu acho.
Quem manda faz leis. Aí ele fala de Nosso Senhor, de Deus, como ele faz as leis para a confissão, né? Efeitos admiráveis. Outros efeitos admiráveis. Aí fala dos efeitos da confissão, que exemplificam com esses que eu falei para vocês, né? Desse rapaz que tinha muitos problemas com a castidade, ia pro confessionário, caía de novo, ia pro confessionário e ficou nessa até se tornar santo. E santo mesmo. Santo mesmo. Com que frequência ele fala que a confissão frequente é muito útil para a alma, que é realmente muito bom que façamos uso, mesmo não caindo em pecado mortal, para permanecermos dessa forma, porque o sacramento ele tem uma graça própria dele, que é a graça sacramental, e quando nos confessamos, toda vez nos é conferida não só a graça santificante, primeira ou segunda, mas também nos é conferida a graça sacramental, que é o direito que se adquire ao receber qualquer sacramento de receber em tempo oportuno as graças atuais necessárias para o cumprimento do estado que esse sacramento impõe. Então, os deveres do estado de quem se confessa é evitar as ocasiões de pecado, evitar o pecado e coisas do tipo, e Nosso Senhor sempre dá as graças. E desse modo nós estamos meio que obrigando Nosso Senhor a nos dar as graças, né? Porque frequentamos o sacramento da confissão. Escolha importantíssima. Ele vai falar da escolha do confessor. Confiança no confessor, docilidade para com o confessor, obediência, respeito e gratidão. E aí ele fala do modo prático de se confessar, do exame de consciência quando ele é necessário, da dor e do propósito, da acusação dos pecados, absolvição e penitência, confissão geral, quem quer e quem não quer, a respeito de confessar, né? Então, as desculpas mais usadas para aqueles que não querem se confessar, e oração pelo confessor. Essa obra é maravilhosa, e eu quero ler um trechinho aqui para finalizar o vídeo, porque realmente eu poderia ficar falando aqui por muito tempo, né? Mas é muito, muito bonito esse livro, e tem diversas partes assim que tocam muito o nosso coração, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Finalmente, padre, o que significa a confissão deve ser humilde? Significa que a integridade e a sinceridade na acusação devemos acrescentar a humildade. Humilhar-nos o mais possível deve até ser o nosso principal empenho, porque quanto mais alguém se acusa, mais Deus o excusa. Por isso mesmo, a confissão é chamada o sacramento da humildade, o patíbulo do amor próprio. Ah, sim, eu lembrei o que eu ia falar. Sobre a questão da estima. Desculpa aqui. Eu falei que eu ia finalizar o vídeo, né? Mas eu vou falar isso porque é muito importante. Então, ele fala sobre a estima do confessor, porque muita gente tem medo de confessar os pecados, né? Fazer uma confissão geral, fazer uma confissão bem feita, por medo do que o confessor vai pensar. Vai pensar assim, meu Deus, ele vai achar isso de mim, ele vai reconhecer minha voz, ele vai saber quem eu sou, não sei o quê. E aí, ele fala exatamente qual é o ponto, né? Que o confessor, na verdade, não perde estima, mas ganha. E ele explica isso muito bem. Vou te explicar. Eis aqui, meu caro, quais são os sentimentos do confessor. Ele não repara nos pecados, mas nas disposições e na coragem do penitente. E o confessor não perderá a estima que tem pelo penitente? Aumenta, pelo contrário, pensando no esforço feito para se confessar bem, pensando na boa vontade que tem de se emendar, pensando que Jesus o encherá de favores e graças. O confessor é como um médico, como um bom médico que tem predileção pelos doentes mais graves, assim é o confessor. O confessor, portanto, repito, não perde a estima, aumenta, pelo contrário, quanto mais graves e mais numerosos são os pecados que se confessam e se perdoam, quanto mais sincera e dolorosa é a confissão. Que esperança, né? Esse sacramento nos enche de esperança. É isso, pessoal. Leiam esse livro.